you deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Essa canção que a gente cantou agora, ela é do Thales Roberto. Ele a compôs quando a sua mãe estava internada. E talvez seja um momento, uma cena, ou alguma coincidência com a sua vida, não sei. Mas toda vez que eu a ouço, ou canto, enfim, toda vez que eu me relaciono com essa música, ela me conforta muito o coração, a despeito de algumas informações que o dia a dia vai fazendo a gente ter. Como descrença, como desespero, como de repente, e alguém pode me ajudar? Né? E aí vem a resposta do alto, porque é para o alto que a gente precisa olhar. Semana passada nós falamos sobre o estresse. Como nós falamos no início, espero que você tenha vivido um tempo menos estressante. Espero que você tenha praticado aquilo que a gente conversou semana passada, para que então a sua vida se torne um pouco menos estressante. Como a gente falou semana passada, ajuda-nos a não ter estresse quando a gente tem uma identidade muito clara, quem nós somos e quem queremos agradar. Ajuda-nos a lidar com o estresse quando a gente tem um comportamento com a gente mesmo, do tipo organização e foco, quando isso é bem claro. Ajuda-nos a lidar com o estresse quando a gente tem comportamento com os outros, quando a gente delega e quando a gente se relaciona bem. Eu espero que você tenha aprendido a viver uma semana menos estressante e daqui para frente, cada vez menos estressante. Não falei semana passada, mas eu queria dar um start aqui sobre isso, que é o conceito da gente entender, a despeito do estresse que nós vivemos, entender que a gente precisa ter atitudes desestressantes. O que você faz que te desestressa? Ontem estávamos à tarde aqui, alguns adolescentes jovens, ficamos aqui conversando, jogando ping-pong, jogando videogame, conversando daqui e dali, comemos pastel, enfim, passamos ontem a tarde toda aqui, até a noite, até umas 8, 9 horas da noite. Foi um tempo maravilhoso. Eu uso desse tempo para desestressar. Jogar bola para mim desestressa. Ir para a academia para mim também desestressa. O que você faz para desestressar? Para esvaziar. O que você faz? Como a gente falou semana passada, nós precisamos de alguns hobbies. Você precisa ter alguma coisa que para você faz assim, se eu não faço aí, eu preciso. De vez em quando a minha esposa me pega meio estressada, ela fala assim, você não vai para academia? Aí eu vou, vamos comigo? Entendeu o recado, né? Tem gente que vai pedalar, tem gente que vai lutar, tem gente que vai pescar. Uma pessoa me procurou no final do culto, pastor, quanto que pecar desestressa? Você vai num lugar, bota a isca, já é estressante, você fura o dedo no anzol. Você fica sentado, não fala nada com ninguém. Aquele silêncio, os peixes não aparecem. Você fica 3, 4 horas lá e o negócio nem mexe. Isso é estressante, pastor, pescar é estressante. Então não pesca, irmão. Vai na peixaria, compra um peixão, traz e faz e chama o pastor para comer. Pronto, resolve. Agora, imagina a gente desestressar. E quando vai desestressar, a gente fica mais estressado. Por exemplo, tem gente que vai jogar bola, em vez de desestressar lá, fica mais estressado. Eu brinco com todo mundo, fica bravo. Fica em casa. Aí vale, hashtag
Fique em casa. Como é que você lida com os seus estressores? E o que você faz para aliviar o estresse? Hoje, em especial, nós vamos falar sobre algo que pega todos nós. Falei semana passada, espero que você não tenha ficado ansioso por isso. Mas hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Meu Deus. Já de cara pergunto para você, você é ansioso? Vou mudar a pergunta para a gente tentar entender. Você está ansioso? Eu já fiquei ansioso, Kiko. Já fiquei. Tem momentos na minha vida que, de repente, por causa de uma prova que eu vá fazer, alguns minutos antes eu fico ansioso. Alguns dias antes, talvez, eu fique ansioso. Falo, meu Deus, e agora? A ansiedade me toma mental e psiquicamente, fisicamente. E eu acabo tendo alguns comportamentos de alguém que está sendo tomado um pouco mais pela ansiedade. Talvez você também é do mesmo jeito, para você entender que a ansiedade pega todos nós, inclusive o pastor. O pastor não pode ficar ansioso, porque Jesus diz, não andeis ansiosos. Nós já vamos entrar nesses textos e vamos entender. Mas é normal, eu e você, temos momentos de ansiedade quando a gente vai fazer um exame. Essa semana passada eu fui fazer um exame em Botucatu, do meu joelho, uma ressonância para ver como é que está o joelho, como é que está funcionando. E você fica apreensivo, não fica? Ainda mais quando é um exame não só de joelho, nesse caso simplista para mim, mas, por exemplo, um exame do coração. Como é que você fica nos momentos antes de fazer esse exame? Não dá um friozinho na barriga? Se tiver com o intestino meio atrapalhado, esse friozinho, entendeu, né? A mão começa a transpirar, não é assim? A mão começa a suar e você começa a ficar calafrio, fala, ai meu Deus, e agora? Aí você chega lá, o médico diz para você, fica tranquilo, eu preciso que você fique calmo, relaxa. Dá vontade de olhar e falar, relaxa, que jeito, que se o exame é no coração eu posso morrer, misericórdia, né? Dá vontade? Alguns de vocês falam isso às vezes, ou pensam, pelo menos. O fato é que todos nós vivemos, quer seja em grau menor ou grau maior, nós vivemos a despeito da ansiedade. Porque a ansiedade é uma atividade comum no ser humano. E não só comum, até porque no tempo que a gente está vivendo, a gente tem muito mais razão para viver ansioso. A gente está vivendo ainda a pandemia. A pandemia ainda tem tido alguns casos de morte, isso é comum ainda. Não só a pandemia, mas agora a política deixa a gente ansioso. A economia deixa a gente ansioso, o preço do combustível, o preço do alimento, o preço das coisas simples da vida. O preço dos materiais de construção, né, Léo? As coisas estão subindo e tudo isso tem incomodado a gente. E não somente isso, mas o próprio luto. As doenças decorrentes não só da pandemia, mas das fragilidades desse tempo presente, as incertezas e tudo isso tem acometido a gente, e não só o mais velho, o mais novo, todos de qualquer faixa etária, está sendo refém de tudo isso. Segundo algumas pesquisas na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, antes da pandemia o Brasil era o número 1 em ansiedade no mundo. Pós-pandemia o Brasil continuou e aumentou a distância entre o segundo lugar de ansiedade no mundo. Nós somos o país mais ansioso que existe. Segundo uma outra pesquisa também do Rio de Janeiro, vai dizer que 80% das pessoas ficaram mais ansiosas por causa da pandemia. Tem a ver contigo? Pandemia, todo esse processo, nós estamos aí, vai fazer quase 2 anos, 1 ano e meio, 6, 7, 8 meses aí já, e alguns de nós, ficou muito mais ansioso do que já era. Parece que a situação ficou meio fora de controle normal. Quem era irritado ficou mais irritado, quem era ansioso ficou mais ansioso, quem era preocupado ficou mais preocupado, quem era desesperado ficou mais desesperado. E parece que todas essas atitudes
segundo as pesquisas, elas amplificaram demais, tanto que um médico americano vai dizer para nós que na clínica dele, específica na clínica dele, houve um aumento de 40% dos casos pós-pandemia. Só para lidar com a ansiedade. Por isso que a gente precisa tomar nota sobre algumas coisas, eu quero só contextualizar você sobre esses dados. Hoje, a cada 4 crianças, uma deu sinal na pandemia de depressão e ansiedade. Criança. Você tem noção como isso é problemático para nós? Uma em cada 4 crianças deu sinal de ansiedade e depressão. E a herança da pandemia para todo o tempo, nesse caso, tudo subiu, o preço subiu, as coisas subiram, as crises subiram, e a gente ficou cada vez mais ansioso. As crianças ficaram mais ansiosas por ver os pais ansiosos e preocupados. E talvez porque os pais, para se livrarem ou terem um tempo de paz, dão um instrumento chamado celular, vídeo, tablet, qualquer coisa, para as crianças ficarem ali com todo tipo de informação e mexendo, fazendo o cérebro da criança ficar assim. Por que a minha criança é hiperativa? Claro, tem questões de organismo, hormonal, uma série de coisas assim, que eu não vou entrar aqui na minha área, mas tem o estado da qual eu e você participamos e a gente, de certa forma, incentiva a criança a viver assim. Então as crianças estão vivendo assim, quem trabalha com crianças sabe disso. A gente tem um ministério aqui infantil, Espaço Kids ali, Conexão Kids, e a gente tem tentado fazer de todas as formas com que as crianças não fiquem com o celular ali. Vocês não têm ideia no começo como foi difícil a batalha contra o celular das crianças. A professora Luciana, a professora Ana que está ali na liderança também, não foi, Ana? Porque as crianças vinham e é ali, é isso aqui que eu tenho para viver. Não tem carrinho de rolemão, Aron. Não tem. Não tem, não sei se vocês vão ouvir esse instrumento com qualidade. Não tem bibioquê. Você sabe o que é bibioquê? Sabe? Mário, sabe o que é um bibioquê? As crianças nem sabem o que é isso. Letícia sabe o que é bibioquê? Aí não sabe. Velho desse jeito ainda não sabe. Misericórdia. Bibioquê é um brinquedo mexicano que a gente se utilizava dele. Inclusive o Chaves brinca com um trem desse. Se você assistiu o Chaves, ele tem um bibioquê. Bubble Key, o nome lá é estranho que fala. As nossas crianças estão sofrendo de estresse por causa disso. Os adolescentes por si só já têm o seu estresse porque o corpo está vivendo informação, por outro lado, em deformação, espinhas, hormônios, uma série de coisas aparecendo e eles não sabendo como lidar com tudo isso. E aí vem o pai e manda ele ser adulto porque ele já não é mais criança. Aí quando ele faz uma coisa errada, você fala, parece uma criança, peraí, é para ser adulto, para ser criança, para ser criança, para ser adulto. Confusão de identidade que nós colocamos sobre eles. Ansiedade. Os adolescentes e jovens, por sua vez, vão crescendo, o jovem querendo faculdade, emprego, os pais perguntam, e aí, você vai fazer o que isso vai ser? Tem que fazer faculdade, tem que fazer nem, aquela pressão, e a gente colocando, e falando, é isso aí, e aí. Ansiedade. Os adultos, quando eu vou casar, quanto que eu vou ganhar, educação dos filhos, como é que vai ser os filhos na escola, quem que faz isso, quem que faz aquilo, enfim, todo mundo, todos os lugares. E aí depois ainda vem os idosos sofrem de ansiedade? Sofrem, porque ele tem medo das doenças que ele não podia ter, agora ele tem, as dores que ele não tinha, agora tem. Noeli, estou errado? E a gente fica desesperado porque é mais uma dorzinha, né? É a época do condor, não é isso? A época do condor, né? Condor daqui, condor dali, condor de lá. São as dores. E talvez, inclusive, uma outra possibilidade de ansiedade nos idosos é o fato do idoso querer os netos e viver com os netos, preocupado com os netos, porque a vida do vô são os netos, não é verdade? E nesse diálogo com os netos, com as crianças, fica naquela preocupação, ansiedade, e os netos e tal daqui. Ou seja, desde a criança até o mais velho, somos acometidos pela ansiedade. A grande questão, e aqui vai um pouquinho de parte técnica para a gente guardar, antes da gente olhar para o texto,
O que é ansiedade? Algumas pessoas dizem, de forma bem tranquila, que ansiedade é pecado. Já ouviu falar assim? Eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Já a gente vai entrar nesse assunto. Algumas pessoas dizem que a ansiedade, inclusive a palavra no latim, anxietatem, que ela vai usar a expressão no original, é um estrangulamento. A palavra ansiedade no original é um sufocamento, é como que alguém estivesse apertando assim. E é mais ou menos assim que a gente fica quando está ansioso. Não é assim? Parece que tem alguma coisa apertando. Inclusive, um dos resultados da ansiedade é a nossa respiração. Tanto que algumas pessoas têm como proposta de técnica para a gente amenizar a ansiedade calma, respira. Porque você está ficando sufocado. Mas a ansiedade, na palavra grega também, ela tem essa expressão meriminal, no grego, que ela tem a sua raiz na palavra dividida. Porque a ideia da palavra ansiedade ser dividida, porque quando eu e vocês somos tomados pela ansiedade, a nossa mente fica dividida entre o amanhã, entre a preocupação, entre o que vai acontecer, entre viver o presente, entre viver o depois, entre o que foi para trás, enfim, fica toda subdividida, como Jesus disse lá, no livro de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 34, basta cada dia o seu mal. E a gente com a ansiedade tomando conta da gente, a gente fica dividido, a gente não sabe viver o presente, porque a nossa preocupação, ou a nossa ocupação está onde não deveria. Isso é preocupação. É se ocupar previamente de algo que você nem deveria, talvez. Segundo os especialistas, a nossa preocupação ela é inevitável de certa forma, mas ela não faz nada. 70% daquilo que nós nos preocupamos não acontece. Parou para pensar nisso? A grande questão não somente saber da ansiedade nessas coisas técnicas, mas é saber também que a ansiedade, além de ser uma sensação desagradável muitas vezes com a gente, ela também é uma proteção. Por isso que eu e você temos como um presente de Deus, vou usar essa expressão do Dr. Jonathan Ionion, que ele diz que a ansiedade é um presente de Deus para nós. Como assim, pastor? Vou te dizer, eu vou fazer você entender isso com tranquilidade. Eu e você temos estresse, querendo você ou não. Eu e você temos o medo, querendo você ou não. Eu e você temos a ansiedade, querendo você ou não. Todos esses elementos, segundo os especialistas, eles são algumas atividades, algumas atitudes de proteção que nos ajudam diante de uma ação de medo ou de algo inesperado que surge perto da gente. Ou seja, quando eu estou, como eu falei semana passada, chegando perto, rapidamente aciono o medo e falo, não vai mais para lá, fique com medo para você não fazer o que não tem que fazer. Entendeu? O estresse também, ativa o estresse em alguns momentos para você entender que o negócio precisa melhorar. Ou a própria ansiedade, ela precisa projetar em nós alguns momentos para você entender a responsabilidade do confronto que você está vivendo. Vou fazer um exame de coração. Beleza. Está estressado, está ansioso? Está nada, bobo. Aí você nem se preocupa com nada. Aí você fica aquém do processo. Por isso que a ansiedade é uma proteção, é aquele procedimento normal, mental, uma preocupação diante do desespero, mas físico também, diante daquilo que a gente tem, como suar as mãos, taquicardia e outras coisas mais. Mas a ansiedade é esse presente de Deus para nos alertar e deixar a gente atento ao que a gente vai enfrentar, como um desconhecido. Mas o grande problema, e aqui vem a situação, é que a ansiedade ela foi colocada para nós como um instrumento de adaptação ao perigo que está na nossa frente. Peraí, como é que eu vou me comportar? O grande problema é que esse perigo, quando essa adaptação, ela passa do nível de adaptação, ela vira um transtorno. E aí entra como a chamada TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Como mais ou menos assim, deixa eu te explicar. Como se fosse uma linear, e aí nós
em momentos da vida, estou aqui, mediano, tá? Prova, pim, ansiedade bate, volta. Exame, pá, volta. E a gente vai vivendo assim, pá, e volta. Soubemos do texto semana passada de Jesus, quando ele estava num pico de ansiedade, de estresse altíssimo, que teve até aquela sensação, aquele momento de médico mesmo, né, hematidrose, que começou os seus poros se abrirem, o sangue saía da cabeça e descia. Ele teve um estresse de alto nível e voltou. Porque naquela cruz, para ter a postura que Jesus teve, de perdoar as pessoas e ter sanidade em tudo que ele estava fazendo, não era mais dominado pelo estresse. Então o estresse, ansiedade, qualquer outros elementos, batia e subia, e ficava. Batia, subia e ficava. O problema dele transitar entre adaptação, subiu, adapta e volta o corpo, é quando ele bate e lá fica, aí gera transtorno. E quando ele fica lá em cima, aí a gente precisa entrar com elementos medicamentosos. Por isso que a gente desde o início precisa tomar cuidado, porque isso aqui vai ser normal desde a criancinha, e quando ela bate e fica lá, com 5, 6 anos de idade, se prepare para ajudar medicamentosamente até o final. Esse é o problema. Só que a questão não é só isso, e é talvez um exemplo para você entender melhor, é como um alarme de carro. Para que serve um alarme de carro? Para te avisar quando alguém está... Para te avisar quando a porta se abriu. Então toda vez que você pega um carro, isso já traz a minha esposa até contando para a gente, que ela foi abrir um carro parecido com o dela, e ela não sabia, e ela enfiou a chave, não abria, apertava o alarme, não abria o carro, apertava e nada, né meu anjo? Falei que ia falar, poder dar você. E ela apertava, Caio, coloca pra gente lá a tela, e falando daqui, apertando, ela olhou assim, deu a volta no carro, colocou a chave e nada, ela olhou, isso não é meu carro, quase disparou o alarme do carro do outro. Mas a gente tem isso. A gente aperta o alarme para abrir, para fechar, ou de repente quando você está em casa e ouve um alarme, fala, opa, será que é do meu carro? Para avisar alguma coisa. A ansiedade é assim. Hora ou outra ela dá uma disparada para te avisar de algumas coisas que você precisa se readaptar, ajustar, aí você volta. E vai e volta. O problema é que quando aquele alarme está desregulado, qualquer barulhinho que passa perto, pum, dispara alarme, você tem que ir lá e ficar desligando. Assim, tem carro assim, não tem? Tem que ajustar o sensor. Ou talvez quando o alarme está fazendo e você esquece a bateria do seu controle, e você aperta e o alarme do carro não para. O que você fica? Ai, adoro esse barulho. Que musiquinha gostosa para dançar, é assim que você fica? Todo mundo passa e fala para você mentalmente, ô miserável, será que não está ouvindo esse alarme? Será que não vai desligar essa coisa? E você ali, acabou a bateria. E o alarme fazendo mal, porque não está funcionando direito, e o carro sofrendo, todo mundo ao redor sofrendo. É assim que funciona a ansiedade. Ela avisa, mas quando o sensor, quando o controle, quando a bateria não está ajustada, ela vai ficar avisando, você não consegue, dá transtorno. As pessoas ao seu redor vão ficar sofrendo, porque aquilo ali incomoda, tanto você quanto quem está perto de você, e vai ficar atrapalhando. E aí virou transtorno de ansiedade generalizado, onde talvez você precisa buscar uns medicamentos para ajudar nesse procedimento de ansiedade. Por isso que o maior problema que a gente tem no tempo presente, a despeito da ansiedade, é entender que ela é comum, mas entender também que ela não precisa se tornar um transtorno, algo que toma conta da gente mais do que deveria. Vai uma pergunta até aqui. O que a ansiedade é com você? Por isso que quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele usa uma expressão que no texto que nós vamos ler agora também fala sobre isso. Jesus diz assim no Mateus 6:25, perdão, até o 34. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Evangelho de Lucas repete a mesma expressão de Jesus lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 22, quando ele diz a mesma coisa, não andeis ansiosos. Quando também Paulo aos Filipenses, eu quero que você abra essa carta, a carta aos Filipenses, capítulo 4.
Quando aqui no versículo 6, Paulo fala a mesma coisa: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. E aqui uma sugestão para você entender, depois de toda essa explanação inicial, é entender que há uma diferença entre estar e viver. Viver ansioso é ser vítima do transtorno. Eu já não consigo mais viver de forma natural. Estar ansioso é normal porque hoje eu estou, amanhã já não estou. Hoje a ansiedade me tomou por causa de uma situação, agora já não me tomou mais, estou tranquilo. Ansioso porque a situação veio e eu fiquei abismado, mas agora já estou na normalidade. Então o estar ansioso, por isso que Jesus diz, não andeis ansiosos, não tem a ver com estilo de vida, tem a ver com momentos e etc. Quando Jesus está dizendo para vocês, não andem ansiosos, está querendo dizer, o caminho de vocês não precisa ser só de ansiedade. Você pode em algum momento do caminho ter ansiedade, estando, mas não sendo. Ser atacado pela ansiedade, mas não dominado para que ela se torne um transtorno sobre a sua vida. Desliga o alarme, aperta o off, fecha a porta e fecha o alarme. E aqui essas palavras repetidas que é colocada aqui sobre a ansiedade, ela diz claramente, porque quando Jesus e o apóstolo Paulo ensina a gente sobre a ansiedade, ele está querendo dizer claramente que esse estrangulamento da alma vai fazer mal para a gente. Esse estrangulamento da alma vai arrancar as nossas forças, vai roubar a nossa qualidade de vida. Quem vive desesperado com transtorno, ansiedade, acaba não conseguindo viver ou ver as coisas boas da vida. Tanto que quando Jesus fala sobre isso, no versículo seguinte, ao versículo 25, no 26, ele diz, observai as aves do céu. Por quê? Porque quando nós estamos tão desesperados e ansiosos e transtornados, a gente não consegue parar para ver as coisas mais simples da vida, porque não dá tempo. Porque o nosso pico está batendo lá em cima e com frequência. Está entendendo? E aí quando a gente olha para esse texto de Filipenses capítulo 4, se você puder na sua Bíblia aí estar comigo, a gente percebe que Paulo aqui, e aqui uma questão mais tranquila, para a gente entender como é que a gente lida com a ansiedade. Pastor, então entendi, a ansiedade é um presente de Deus, maravilha, eu preciso aprender a lidar com ela. Isso, você precisa aprender a lidar com a ansiedade. E não só Jesus nos ensina, não vamos ficar no texto de Mateus 6, nem Lucas 12, mas vamos ficar no texto de Filipenses capítulo 4. Porque nesse texto nós temos aqui então uma possibilidade que Jesus nos oferece, que Paulo nos oferece, da gente enfrentar a ansiedade. Pastor, mas eu estou tomando remédio, eu tenho minhas dificuldades, já estou com TAG, eu tenho isso. Cuidados profissionais, como terapia. O que o teu médico lhe recomendar, faça. Faça porque ele sabe o que está acontecendo contigo. Mas caso você ainda esteja numa plataforma onde a adaptação é o caminho, onde o ajuste de adaptação e de transtorno podem ser encaixados, é para você que esse texto vai te ajudar. Mas para você que também está com medicamento natural ou medicamentos usando e fazendo dele um instrumento para a sua vida, para te equilibrar, se utilize desses conselhos que Paulo nos dá nesse contexto do texto. E o texto diz assim, se você puder acompanhar, olha o que diz o texto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por quê? Coisa alguma. Ah, pastor, mas é doença. Coisa alguma. Pastor, mas é uma prova. Coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, ou talvez na sua versão, antes, porém, façam conhecidas diante de Deus, através das suas petições, pelas orações, pela súplica e com ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Versículo 8. Portanto, ou finalmente, talvez a sua versão está dizendo, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nesse elemento, seja isso que ocupe o seu pensamento. O que também vocês aprenderam de mim, e receberam de mim, e ouviste de mim,
e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará com vocês. Fechamos nesses versículos, do versículo 6 até o versículo 9. Para você entender, a carta aos Filipenses, ela foi escrita a um tempo posterior à visita de Paulo aos Filipenses. A carta aos Filipenses, ou a igreja de Filipenses, ela foi instituída por Paulo na segunda viagem missionária, lá em Atos capítulo 16. Você que tem acompanhado a gente ali, se você voltar no Atos 16, você vai ver a instituição de Paulo lá em Filipos. E como aquela igreja surgiu. E aqui nessa carta, mais ou menos 10 anos depois, Paulo começa a tratar sobre essa cidade, ou aos filipenses, na cidade de Filipo, aos irmãos, aos companheiros de Filipenses, e trazendo, segundo todo o capítulo, todos os capítulos do livro de Filipenses, sempre alguma dica, alguma ajuda, alguma força, para que eles entendam que Deus ainda continua, que eles precisam se cuidar, e uma série de informações, avisos e cuidados que Paulo coloca para eles nessa carta. Contudo, você precisa entender que os filipenses aqui, eles fazem parte de uma colônia romana, de soldados, de aposentados, e de gente que estavam vivendo extrema ansiedade, porque não sabiam o que ia acontecer no futuro. Estamos aqui a 60, 70 mais ou menos depois de Cristo, e o povo romano, toda aquela perturbação, toda aquela opressão, e o povo romano aqui, que vivia na cidade de Filipe, não estavam conseguindo entender a paz, não estavam vivendo com paz e apreensivos com relação ao amanhã. Aí de repente vem o apóstolo Paulo, o mor da ansiedade, ou do saber lidar com a ansiedade, e manda uma carta para eles, fala: queridos, não fiquem ansiosos não. Talvez a primeira preocupação que você poderia ter a respeito do texto é falar: pastor, mas é que você não sabe, Paulo não sabe o que eu estou passando. Pode ser, mas você também não sabe o que Paulo estava passando. Você não tem ideia o que esse homem estava vivendo. Dá uma lida antes. Dá uma olhada e você vai perceber que quando ele estava vivendo aqui, além dos elementos físicos que ele estava sofrendo, perturbadores que ele estava vivendo, mas em tudo ele encontrava, tanto que no finalzinho do texto, olha como ele vai dizer, acompanhe comigo o versículo 10. Alegrem-se sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, a qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade, então agora eu venho lhes dizer. E eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o cara. Tanto eu sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experimentado, tanto fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Estou no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha a vida do cara. Olha o que vivia no coração, na mente de Paulo, para ele dizer: gente, eu sei o que é ser ansioso, eu sei o que é ser acometido pela ansiedade, eu sei viver contextos desesperadores, por isso, escutem o que eu estou dizendo, há um caminho, há uma possibilidade para a gente viver melhor, há uma forma da gente viver a adaptação da ansiedade de forma sadia, onde você não vai viver como refém, e não vai permitir que isso se torne um transtorno. É isso que Paulo está dizendo para a gente. Por isso a ansiedade sendo um convite para agir, talvez a ansiedade é um start para mim, para você, dizendo: ó, e aí, como é que você aprendeu nas aulas? A ansiedade bateu, e agora, como é que vai ser? Por isso eu quero mostrar para você algumas coisas bem fáceis, simples desse texto que, além de ressaltarem, ele nos ensina. O primeiro ensino que Paulo nos traz está no versículo de número 6 e o versículo de número 7. O primeiro ensino que eu quero que você guarde é a respeito de você e Deus. A primeira ação que você precisa entender sobre a ansiedade é como anda o relacionamento com o filho e com o pai. É como anda a relação do Criador com a criatura. É como anda o elemento de intimidade entre você e Deus. Se esse relacionamento está conturbado, meu querido, não vai dar para ajustar a ansiedade, o medo, o estresse ou qualquer outra coisa. Não vai dar. Porque dali que nasce todos os expoentes e o reflexo daquilo que eu vivo, é ali que vai dar todo o sentido. Porque foi Deus que pôs esse trem na gente. Então é com Ele que a gente vai precisar perguntar, Léo, e falar: Senhor, o Senhor colocou isso aqui comigo, em mim, como é que eu faço com isso aqui? Então é com Ele que a gente vai primeiro precisar se ajustar. Você e Deus. Isso está claro no versículo 6 e o versículo 7. E o que ele fala?
a princípio, Paulo estava dizendo ao povo de Filipenses que talvez o que estava acontecendo no contraste da ansiedade, muita ansiedade, talvez Paulo estava dizendo, numa observação do versículo 6, é que estava faltando oração para aquele povo. Por isso que ele relembra, faça oração. Estava faltando também confiança, porque eles sabiam que Deus era, sabiam que Deus tinha feito, mas eles não conseguiam confiar em Deus, como a gente cantou aqui. E quando a morte chegar, estarei tranquilo, mas a gente canta, mas não vive o que canta. Entrega, mas não confia, confia, mas não entrega. Lembra disso? Talvez estava faltando também aqui um pouco de postura para eles. Estava faltando um pouco de dependência de que Deus está no controle de todas as coisas, descansar em Deus. E é isso que Paulo ressalta nesse versículo 6 e no versículo 7, fazendo uma proposta, é o que eu quero que você entenda. A primeira proposta entre você e Deus, que Paulo sugere é usar da oração para se esvaziar. Está ansioso, vai orar. Quanto mais você ora, menos ansiedade. Quanto mais ansiedade, mais você ora. Esse é o paradoxo do versículo 6. Não andeis ansiosos. Antes disso, a palavra antes ali, ela aparece para dizer assim, está começando a aparecer, é natural. Mas ora, entrega, faz um movimento, faz um caminho, toma uma postura, com que a hora que ela bater lá, rapidamente ela vai saber se ajustar e vai voltar do mesmo jeito que ela subiu. E a oração que Paulo, melhor, está nos orientando aqui, não é aquela oração de estar com Deus. A gente chama de oração de Wi-Fi, oração de Bluetooth, não. Aquela oração, eu estou conectado com Deus, Senhor, qualquer horário eu oro, eu vou almoçar, eu oro, eu vou fazer... Não, não é essa oração que Paulo está falando. A oração aqui é a oração sobre estar com Deus e querer ficar com Deus e parar tudo para ficar com Deus. É o quarto secreto. Não é uma oração básica, é uma oração de qualidade. Pastor, onde está isso no texto? Porque a oração que Paulo diz, olha ali, confere comigo. Diante de Deus através das suas orações, súplicas com ações de graça, petições, súplicas e oração e ação de graça. Ou seja, há um conteúdo de oração que se você ficar só orando de 2 minutinhos ou 1 minutinho, você não vai conseguir viver isso. Não vou entrar no mérito do que são essas palavras, mas eu quero que você entenda que o elemento que Paulo está ensinando aqui, é que a tua oração para se esvaziar diante de Deus, é aquela oração que toma a tua agenda, que te faz acordar mais cedo, que te faz parar, te abrir mão de celular, colocar as coisas e parar definitivamente, porque sabe que Deus está ali para te ouvir. Como eu disse várias vezes aqui, é você querer orar. Não é orar por orar. É parar para falar, eu quero orar, eu quero experimentar o quarto secreto. A própria apóstolo Pedro vai dizer para a gente sobre isso, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. É jogar. Entre eu e você, o que nos cabe, o primeiro momento, segundo Paulo, é orar. Talvez aí venha a primeira pergunta, como é que anda as suas orações com Deus? Elas são mais de Wi-Fi, de conexão? Que ora em qualquer lugar, tudo, mas não tem um tempo onde Jesus mesmo tinha. Eu vou me retirar, e vou subir a um monte para encontrar com Deus e ali eu vou orar. Como é que andam as suas orações? Se está apenas no primeiro estágio de Wi-Fi, de conexão, isso não vai te ajudar muito na hora da ansiedade. Por isso eu te convido a aprofundar o seu relacionamento com Deus a partir da oração de verdade. Aquela que é profunda. Lutero, uma das suas frases, quando ele diz assim, eu não consigo ficar menos do que melhor, 3 horas sem orar. Aí quando uma pessoa perguntou para ele, mas e quando está cheio de problema? Aí que eu tenho que orar muito mais. E a gente faz o contrário, não faz? Nossa, hoje o dia está sobrecarregado, o que eu faço? Rapidinho, Senhor, vamos embora, está comigo, vamos embora. E Deus vem correndo atrás da gente. Está mais difícil? Era hora de você ter mais quarto secreto. Ficou fácil, Kelly? Não abre mão do quarto secreto, porque você percebeu que é ali que é a fonte do negócio. Só que enquanto você com Deus, você não levar a sério a oração na sua vida, a ansiedade vai levar a sério e pode ser que ela se torne um transtorno para você. E a segunda questão entre você e Deus é que quando você ora, Deus reage.
Porque o texto no versículo 7, nesse primeiro momento, ele diz assim, olha na tua Bíblia se não é isso a verdade. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, é uma paz que ninguém percebe, ninguém sabe, ninguém entende, ninguém consegue analisar e anotar e falar, eu sei. Não, precede os entendimentos. Ela vai vir e vai ocupar o meu e o teu coração. Então ela só acontece quando você vive a sua parte. Aí Deus entra em cena e fala, agora vamos conversar. E Deus entra e fala, agora eu vou te dar paz. Porque a maior alegria que nós temos diante da ansiedade é trocar ela por paz, não é verdade? Alguém vai fazer exame, você vai lá e entrega, por exemplo, meu pai vai fazer exame, minha cunhada vai fazer exame amanhã. Exame não, cirurgia. Meu pai do outro olho fez catarata, simplesinho, mas é uma cirurgia. Naor fez. Minha cunhada vai fazer também. Qual que deveria ser? A hora que entrar lá no centro cirúrgico, estou em paz. Por que você está em paz, mas vai fazer cirurgia? É problemático, como o tio Adalto fez. Vai problemático. Estou em paz por quê? Porque a paz de Deus que excede a todo entendimento já guardou meu coração, porque não está mais nas minhas mãos, entreguei. Está nas mãos de quem tem controle de tudo. E não é você. Sabia disso? E a grande questão aqui então, é que talvez Deus tenha reagido muito pouco à sua vida, porque você tenha agido muito pouco sobre Ele. Talvez te falta paz, porque o Deus da paz está esperando você entrar em diálogo, em relacionamento com Ele, a partir da oração. Por isso, uma pergunta para você aqui, para a gente partir para o segundo ensino. Quanto tempo você gasta orando por dia? Na sua agenda, a oração tem que tipo de prioridade? Você pai, a gente falou quinta-feira sobre isso aqui, o Keller estava com a gente, a Thalita. Seus filhos veem você orando? Seu esposo vê você orando? Sua esposa vê você orando? Como é que funciona isso? Segunda pergunta. Você está experimentando a paz de Deus? Ou você desconhece o que é isso? Talvez desconheça. Porque uma coisa é falar, outra coisa é experimentar. E aí vai ser a terceira pergunta: como é que anda a sua espiritualidade? Quem tem ganhado, a ansiedade ou a sua espiritualidade? O versículo seguinte, o versículo 8, nos ensina o segundo bloco, que agora não tem mais a ver comigo e com Deus. No primeiro 6 e 7 tem a ver com a minha postura diante de Deus e a reação de Deus comigo. Já no versículo 8 aqui, tem a ver comigo e com minhas causas, gatilhos da ansiedade. Porque não adianta também eu ficar só orando, buscando a Deus e ficar naquele processo, sendo que eu não tomo nota dos gatilhos que ficam acionando e eu fico permitindo que esses gatilhos toda vez ficam. Fica mais ou menos a ideia do quê? De que parece que eu com Deus me acerta, mas é paliativo. Não estou dizendo que oração é paliativa, mas estou dizendo que parece que ficar só nesse patamar, somente nesse degrau, e a gente não olhar para as causas, a gente vai se atrapalhar lá na frente. E aí que o apóstolo Paulo vem e entra dizendo assim no versículo de número 8: finalmente, portanto, irmãos, mude a forma que vocês lidam com o pensamento de vocês. Porque nos nossos pensamentos é que vem a fonte, é que onde adentra todo o conteúdo que vai assimilar e ajudar a gente no nosso cérebro a despeito da nossa ansiedade. Porque você há de convir comigo, se você andar com gente ansiosa, você vai ficar ansioso. Se você andar com gente desesperada, você vai ficar desesperado. Se você andar com gente ruim, você vai ficar ruim. A própria palavra, já falamos sobre isso num texto. As más companhias corrompem os bons costumes. E ele ainda vai dizer nesse texto, o apóstolo Paulo, dizendo assim: de Deus não se zomba, ou seja, não fique brincando com essa situação, porque se você viver assim, é assim que você vai começar a se tornar. E apóstolo Paulo no versículo 8, aqui ele é bem claro sobre algumas fontes e formas que estão adentrando a minha forma de pensar. Paulo fala isso aos filipenses aqui, porque eles estavam ouvindo outras pessoas, estavam adentrando ali na igreja de Filipe falsos profetas, e um monte de informação estava chegando, e aquilo estava deixando aquelas pessoas preocupadas e ansiosas. Da mesma forma, talvez é igual você e eu, olharmos para a televisão, se você ficar assistindo o jornal, você fica desesperadamente ansioso, fica ou não?
Fica todo dia nas redes sociais olhando o jornal, a passeata dia 7, dia 12, dia 15, dia 20, você vai ficar louco. Porque você está se permitindo que essas formas de pensar, ou tudo isso que está ao teu redor, adentre o teu pensamento, e a partir do teu pensamento elas começam a funilar, a brotar e a acessar inclusive a tua ansiedade. Por isso que a segunda caminhada que eu e você precisamos ter, é sobre as nossas causas, sobre aquilo que nós sabemos e facilmente é identificado como gatilhos que podem despertar a minha ansiedade. Você sabe o que é. E aqui vai o apóstolo Paulo dizendo para nós: se é verdadeiro, deixa ocupar teu pensamento. Ah, mas é mentira. Fecha o pensamento, não deixa entrar. E ele continua: se é respeitável, você já vai fazer bem, é respeitável com pessoas, não é algo bruto, não é algo desonesto, pense. Ele vai fazer uma outra forma de conteúdo: se é justo, se é puro, se é amável, se há um louvor nisso, pense. Talvez em outras propostas, Paulo está querendo dizer para mim e para você: crive, selecione, ajuste o teu cérebro, os teus olhos, os teus ouvidos, as formas que adentram o seu pensamento. Coloque um filtro e não permita que essas coisas venham com você. Nem que isso tenha a ver com pessoas. Se são os seus amigos do trabalho, se são outras pessoas perto de você que são desses que enfiam pensamentos de ansiedade, negativos, todas as coisas em você, filtra. Não sei se você já assistiu o filme Patty Adams, A Vida é Maravilhosa. Eu me lembro que uma das cenas lá, o autor principal, ele olhava para um professor, o diretor do colégio que ele foi fazer medicina, e ele ficava olhando assim, e o professor falava para ele, ele ficava assim. Aí ele via 2 pessoas, 3 professores assim. Moral da história dessa cena: quando um ser humano chato desse chega perto de você, olha para ele, mas veja além dele. Deixa entrar por aqui e vaza para o outro. Bote uma peneira, bote um filtro no seu pensamento. Caso contrário, você vai ser refém de tudo isso que você está permitindo adentrar na tua mente. Não somente isso, mas, por exemplo, as suas redes sociais. Tudo isso é alimento para a tua mente, e isso vão de alguma forma estabelecer ações e reações sobre a tua ansiedade, sobre o teu estresse, sobre o teu medo, e elas vão produzir em você algumas ações psicossomáticas, e você vai perder o controle. Por quê? Porque você não tomou cuidado com aquilo que você pensa. Por isso, como é que andam os seus relacionamentos com as suas redes sociais? Se por um momento você gasta mais tempo fazendo qualquer coisa, menos orando, precisa repensar. Se você nas suas redes sociais gasta mais tempo observando, analisando e alimentando, que o negócio vai entrando, do que com a palavra de Deus, tu vai ter problema. E por último, o terceiro não tem a ver só com a forma com que eu penso. Se o primeiro tem a ver comigo e com Cristo, com a palavra, com o Evangelho, com o próprio Deus, o segundo tem a ver comigo e com minhas causas, eu ficar atento a despeito da causa. O versículo de número 9 vai me ajudar a entender a última. E aqui a gente encerra a nossa mensagem. A terceira e última ideia que Paulo nos ensina tem a ver com a minha prática. Porque é muito comum, e aqui abro o coração para vocês, é muito normal, pastor, e aqui eu estou vivendo isso de forma inversa, graças a Deus, a gente pregar, e vocês irem para casa e não fazer nada que a gente pregou. Sabia disso? Dizem os historiadores que Calvino uma vez pregou o mesmo sermão 5 vezes, 5 domingos direto. Aí o irmãozinho chegou para ele e falou: Calvino, você já está repetindo o mesmo sermão? Eu falei: 5 domingos. Vai mudar? Não. Aí Calvino disse assim: o dia que vocês começarem a praticar, eu vou mudar. Entendeu? Parece que a gente fica assim, pastor vem, prepara, e a gente esboça, a gente conversa, a gente dá dados, a gente mostra a realidade, e amanhã você faz do mesmo jeito que você fez ontem. Amanhã você vive do mesmo jeito que você estava vivendo semana passada. Nada muda. E aí você quer mudança na sua vida, e fala: Senhor, muda meu jeito, muda. Mas você mesmo que tem nas suas mãos a direção, a forma de fazer, o jeito de excluir as coisas para decidir, você faz do mesmo jeito que você fazia antes.
Então não adianta, e o texto de Paulo vai dizer isso aqui: o que também aprendeste, o que vocês receberam de mim, o que vocês viram em mim, o que vocês perceberam, então pega tudo isso e pratica, leva para casa e faz. Como aconteceu o dia que nós falamos sobre perdão, que eu já falei aqui, acabou o culto, vai lá e já faz. Acabou sobre ansiedade, falamos aqui, já vai lá e faz. Acabou de receber uma ligação problemática, e agora? Por exemplo, ontem, eu estava aqui fechando a igreja, e fui fechar o portão, a escada estava lá, por isso que eu estou com uns band-aid aqui, não dá para ver direito, mas estou com um band-aid aqui. Não foi a esposa não, tá, irmãos? Não estou aqui. Ah lá, já descobri porque ele está falando dela, porque ela deu nele, na panelada. Não foi não, fica em paz, tá? A gente não briga assim não. Fui fechar o portão, a escada escorada assim, e nem percebi, puxei, a hora que eu puxei veio, né? Aberta, inteirinha aquela escadinha, de ferro. Eu olhei assim, e o Jesus, batia assim, ela bateu aqui, tum, foi na cabeça, eu olhei assim, aí começou a sangrar, assim, eu falei, rapaz, Jesus, eu olhei assim, falei, Jesus, vai ser aqui na igreja mesmo? Sozinho, não tinha ninguém, vai ser aqui mesmo, Jesus, que ali, aí começou a doer a cabeça, falei, Jesus, não pode desmaiar, né? Não pode, beleza, bora. Aí fiz assim, começou a sangrar a mão, assim, eu olhei, aí o pessoal estava lá na rodoviária, lá no fundo, lá, então ninguém viu, ninguém nada, só viu o barulho. Terminei de fechar, levantei a escada, falei, miserável, fica aí. Catei lá, fui lá lavar o rosto e mexer e tal, meio sangrando ainda. Por muito pouco, você falaria um palavrão, seja honesta. Sim ou não? Porque isso é a gente. Agora, quando devagarzinho você vai deixando Deus trabalhar, você leva uma pancada dessa na cabeça. Aí você olha para a escada, olha para o Jesus, e fala, miserável, ainda dá risada da tragédia que você está vivendo. Porque você não tem por que mais fazer isso, porque você mudou o seu jeito de ser. O problema é que a gente vive de uma forma dentro da igreja, e quando a gente sai, a gente esquece o que a gente aprendeu. E aí vem Paulo dizendo para a gente assim, queridos, pratiquem o que vocês estão recebendo. Se vocês não saírem daqui, usando Paulo para essa verdade, se vocês não saírem daqui, vivendo o que vocês aprenderam, lidando com esse processo, vocês vão continuar fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros, as mesmas sensações, e vocês vão continuar sendo vítimas e refém da ansiedade, como vocês até agora foram. Porque não está mudando nada, e essa mudança não é de cima para baixo, é você que tem que falar, agora acabou, parou, pronto. Por isso, um dos maiores vilões aqui, talvez da ansiedade, sabe qual é? Procrastinação. Porque você tem um problema, você procrastina, aí você vai ter quantos? 2 problemas. E os 2 problemas vão tomar você e dividir você. Aí porque você não fez os 2, e você vai ter a segunda, a terceira, e você vai deixando. Problema, então não deixa para amanhã. Não deixa para depois. Tenha testemunho de que Deus está trabalhando na tua vida. A maior alegria do pastor é quando a gente conversa e você liga para mim e fala, pastor, o senhor pregou isso? Nossa, Deus falou através do senhor na minha vida e olha, eu estou fazendo isso e essa semana aconteceu isso. Isso é muito gratificante para nós quanto pastores. Porque tem a ver com a tua vida sendo transformada pela palavra. Tem a ver você ter entendido que isso aqui precisa levar a você a praticar e não a só ouvir. Como o próprio Jesus disse, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Talvez assim você vai viver melhor amanhã, sem ansiedade. Ou pelo menos sabendo lidar com a ansiedade. Porque ela vai estar com a gente enquanto a gente viver como gente. Por isso, para você ouvir, refletir e agir, quero chamar o pessoal para vir à frente, algumas frases para você guardar. Primeira verdade, ouça, reflita e haja a partir disso. Ansiedade é normal. Você não é pior ou melhor do que eu porque você tem ansiedade, não. Isso faz parte da nossa vida. Isso somos nós. Segunda verdade, eu e você temos condição de reagir a partir dela. Nós temos condição de reagir. Como é que você reage à sua ansiedade?
Terceira verdade, e aqui a gente vai para as práticas. Você e Deus, como é que anda? Melhore o seu relacionamento com Deus e você vai ver que a sua ansiedade vai ficar mais sob controle. Faça um teste. O Salmo diz, ó, provai e vede. Tome nota. Faça. E você vai ver que a coisa pode mudar. Para você dar testemunho do que Deus fez. Mas também mude as suas fontes de pensamento. Talvez tenha que abrir mão de alguns hábitos, inclusive de redes sociais. Ou talvez inclusive de amigos, porque eles não estão fazendo bem para você. E comece hoje. Pratique, como diz o apóstolo Paulo. Pratique. Porque quando você começar a praticar, o Deus que vai trazer a paz no teu coração, segundo o próprio texto, agora, o Deus da paz vai vir e vai ocupar a minha e a sua vida. Melhor estar com a paz do Deus é estar com o Deus da paz. Para isso eu e você precisamos colocar em prática o que a gente acabou de aprender. Como é que a gente faz isso? Há uma canção que eu gosto demais de cantá-la, ela diz: não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, mas apenas entregue e deixe Deus levar isso.